Momentos de meditação com fé para vencer. Boa noite com Jesus. Nós vamos continuar um pouquinho da nossa meditação no livro das eras da igreja. Nós vimos sobre a revelação, a importância da revelação, que a revelação nunca pode ser super enfatizada. É a revelação que faz a diferença. Foi a revelação que fez a diferença de Abraão com Ló, de Abel com Caim, e assim você vem caminhando na Bíblia Sagrada, e você vai ver os dois espíritos andando lado a lado. Mas um tem a revelação de Deus. Ele conhece o caminho para entrar no Santíssimo Lugar. O outro não. Então nós vimos ali a revelação mostrando a unidade de Deus, que não há três deuses, três tronos, mas um só Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Ele criou um corpo no ventre de Maria, um óvulo fertilizado. Ele criou um tabernáculo para si, conforme a sua palavra diz: corpo me preparastes. E veio e habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era um homem dormindo num barco, mas era Deus mandando a tempestade parar. Jesus era um homem chorando na tumba de Lázaro, mas era Deus falando: Lázaro, para aquele morto, há 4 dias, sai para fora. Jesus era um homem cansado, mas era Deus quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou somente na orla de suas vestes e foi curado. Jesus era um homem sendo pendurado na cruz, clamando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Mas era Deus quando ele rompeu o selo da morte, ressuscitou e disse: eis que eu fui morto, mas vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento. Ele disse: eu e o Pai somos um. A revelação nos mostrou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos cheios do Espírito Santo, cumprindo a ordem de Jesus Cristo. Jesus deu uma ordem para eles, para se batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio e trouxe a revelação que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E todos os apóstolos e a igreja primitiva cumpriram esta ordenança até 325 depois da morte de Cristo. No concílio de Niceia, os homens deixaram a liderança do Espírito Santo e aceitaram a liderança humana. Tiraram o batismo original e colocaram a fórmula. Tiraram a unidade de Deus e colocaram a Trindade. Mas Deus prometeu uma restauração,
e Ele tem nos restaurado a esta fé original dos apóstolos e dos profetas. Mas o profeta desta era diz, Apocalipse capítulo 1, verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Eu fui arrebatado em espírito. Você poderia simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. Essa é a totalidade da vida cristã. Ser arrebatado em espírito. Viver no Espírito de Deus. Viver véu adentro. E poder usufruir da glória da Shekinah, do maná que não desvanece. Agora, como vamos entrar dentro desta glória da Shekinah, deste véu adentro? Como vamos viver em espírito, se ainda estamos lutando com Gálatas capítulo 5? Se ainda estamos deixando as obras da carne fluir, as obras da carne nos dominar? Mas meu irmão, minha irmã, você tem que saber que Jesus Cristo nos libertou em uma libertação total. Nós fomos comprados com o próprio sangue de Deus. O sangue de Deus nos liberta destas obras aqui que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas capítulo 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos libertou disso. E nos deu livre acesso a este santíssimo lugar, a este véu adentro que foi rasgado lá no sacrifício de Jesus Cristo. Deus rasgou o véu de alto a baixo e deixou aberto para nós podermos entrar véu adentro e podermos viver em seu Espírito. Nós podemos andar no Espírito do Senhor. Nós podemos viver no Espírito do Senhor. João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. João não estava emocionado, falando do seu próprio espírito, falando de seus dons. Não, João estava falando do Espírito do Senhor. Isso não teria trazido essas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também, ou todos os nossos esforços são em vão. Tem que ser o Espírito de Deus conosco.
Tinha que ser o Espírito de Deus com Sansão, não seus esforços eram em vão. Tinha que ser o Espírito de Deus com Davi, quando ele foi lutar com o gigante Golias. Tinha que ser o Espírito de Deus com Josué. Tinha que ser o Espírito de Deus com Jefité. Tinha que ser o Espírito de Deus com Gideão. Com cada homem lá do passado, com cada mulher lá do passado. Tinha que ser o Espírito de Deus com Abraão e Sara, para eles permanecer firmes na promessa. Quanto mais tempo passava, mais ficavam impossibilitados, mais fracos, mais incapazes de receber o Filho. Mas o Espírito do Senhor estava com eles. Aquela fé dentro do coração de Abraão estava vivo. E isso o levou a ser transformado. O apóstolo Paulo diz: não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem que ser o Espírito de Deus conosco. O Espírito de Deus conosco, andando, o Espírito de Deus conosco em casa, o Espírito de Deus conosco na hora que estamos trabalhando, as coisas vão fluindo. Você deixa a ira de um lado, deixa o nervosismo de um lado, o Espírito de Deus não fica num coração cheio de ira, num coração cheio de nervo. Ele é uma pomba, ele é pacífico. O Espírito Santo veio e foi sobre um cordeiro lá no Rio Jordão. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também, ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo diz: orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Isto é a revelação de Deus que nos mostra que não é somente você frequentar uma igreja, não é somente dizer que é evangélico, não. Satanás também é evangélico, Satanás também crê, os demônios creem que estremecem, mas eles não obedecem. Mas você crê e obedece, por isso que entra no Espírito do Senhor, para poder receber o benefício da glória da Shekinah. Viverei no Espírito. Então você vai ser um Enoque, vai ser a irmã Enoque, o irmão Enoque. Viver no Espírito. Enoque andou com Deus 300 anos, 300 anos vivendo em espírito, e a terra não coube ele mais. Orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que há em mim, tem que ser revelada pelo Espírito e confirmada pela palavra. Há muitas revelações do Espírito do homem, não do Espírito Santo. Revelações que vêm do Espírito humano, mas não confirma com a palavra. A revelação do Espírito de Deus confirma com a palavra. Aqueles 400 profetas nos dias de Acabe,
Eles receberam a revelação para Acabe e Josafá ir lutar, ir para a guerra, que teriam a vitória. Mas aquela revelação não confirmou com a palavra. A revelação de Jesus Cristo confirma com a palavra. Quando você ouve que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento, a palavra confirma isso, dá uma ressonância no Urim Tumim, dá uma ressonância em toda a Bíblia Sagrada. Quando você ouve que o batismo em nome de Jesus Cristo dá uma ressonância, quando você ouve que a Santa Ceia completa é com lava-pés, quando você ouve que Deus enviou um profeta para esta era, dá uma ressonância nesse Urim Tumim. Quando você ouve que Ele nos enviou o quíntuplo de Efésios. O quíntuplo de Efésios é a armadura espiritual de Deus a favor de sua igreja. Isso dá uma ressonância na Bíblia Sagrada. Tem que ser confirmado pela palavra. Você recebeu uma revelação de Deus? Viu uma visão? Escutou uma voz? Veio um sentimento? Leva isso na palavra de Deus e veja se o Urim Tumim vai brilhar. Veja se o Velho e o Novo Testamento vai brilhar. E manifestada pelos resultados que produz. A palavra de Deus não volta vazia, ela produz resultados. Tão certos quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações, recém-saídas de Jesus. Nós precisamos estar no mesmo Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, para por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Não há dois Espíritos Santos. Precisamos estar no mesmo Espírito que a Bíblia foi escrita. Precisamos estar no mesmo Espírito em que o profeta desta era, William Marlon Branham, pregou as mensagens, para recebermos o mesmo benefício. Como está no mesmo Espírito de William Marlon Branham, o sétimo anjo de Apocalipse, quando ele diz algo, e aí o pregador vem e diz, não, mas ele quis dizer foi isso. Isso foi lá numa outra época, isso foi desse jeito. Isso não é o mesmo Espírito da mensagem. O Espírito da mensagem é o Espírito Santo. Não tem dois Espíritos Santos. O Espírito Santo que operou com os apóstolos, com os profetas lá no passado, operou com o profeta desta era e tem operado com o genuíno quíntuplo de Efésios. Mas o falso quíntuplo de Efésios tem utilizado a mensagem também, mas não no mesmo Espírito. Por isso que saem com ismos, saem com interpretações, saem com entendimentos contrários, porque não tem o mesmo Espírito. O Espírito do mensageiro só vem sobre o genuíno quíntuplo de Efésios. Esses têm o mesmo Espírito. Estes têm a mesma visão do mensageiro,
E este povo que está sendo pastoreado sobre este genuíno quíntuplo de Efésios, também recebe esta mesma visão, recebe este mesmo benefício, porque tem recebido o mesmo Espírito. Nós precisamos estar no mesmo Espírito para compreender as revelações de Deus. Considere isto desta maneira. Tantos leem a Bíblia em Atos 2,38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante. Eles não veem isso. Se o visse, entrando no Espírito, eles saberiam que se querem receber o Espírito Santo, precisam se arrepender e ser batizados no nome do Senhor Jesus. E então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. Eles nunca entram em seu espírito, e aconteceria com eles exatamente como diz a palavra: ore a Deus por uma revelação através de seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Esse é o primeiro passo da vitória. Esse é o primeiro passo da cura. Esse é o primeiro passo da solução de todos os seus problemas. É você entrar no Espírito do Senhor. E quando você entrar no Espírito do Senhor, você ter o contato com Deus, então você terá a vitória completa. Véu adentro, você está à prova de ruídos. Véu adentro, você está protegido de todos os dados de Satanás. Isso é o primeiro passo. E esse primeiro passo já é a totalidade da vida cristã. Entrar no Espírito do Senhor. Agora você faz uma pergunta: e como eu faço isso? É através da palavra e da oração. Não é necessário você ir para um mato, uma mata, e ficar ali 30, 40 dias, não. No seu dia a dia, você entra no Espírito do Senhor. Você afasta-se das coisas do mundo. Você repudia as coisas do mundo e vai ligando os seus pensamentos a Deus. Tira os pensamentos mundanos e coloque pensamentos divinos. Coloque pensamentos dos céus. Louve a Deus e você vai entrando no Espírito do Senhor. As enfermidades vão perdendo as suas forças. E você vai se fortalecendo na fé, vai se fortalecendo na virtude, vai se fortalecendo no conhecimento, na temperança, na piedade, no amor fraternal. Você vai se fortalecendo no Espírito Santo ao ponto que as enfermidades vão se desvanecer. Seus problemas se tornarão nadas diante de ti. Porque você estará nesta terra, vivendo neste planeta, mas em um outro planeta, em um outro mundo, o mundo do Espírito do Senhor. João estava na ilha de Patmos, mas lá na ilha de Patmos ele estava no dia do Senhor. Ele estava no Espírito do Senhor.
Ele não estava incomodado com as serpentes que tinha na ilha, com as feras que tinha na ilha. Ele estava usufruindo do dia do Senhor, e ali ele permaneceu por 2 anos. Enoque permaneceu 300 anos usufruindo do Espírito do Senhor. E você pode viver toda a sua vida, 80, 90, 100, vivendo na presença de Deus. Uma vida vitoriosa. Mesmo nas lutas. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo uma vida vitoriosa, mesmo entrando em uma fornalha de fogo. Eles estavam no Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor estava com eles. Vive no Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor estará contigo em todos os momentos. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, ó Pai, cremos que falamos com pessoas que estão lutando para entrar em Teu Espírito, que estão lutando, ó Pai, para entrar véu adentro e usufruir destas bondades, desta graça, desta misericórdia, que só tem neste santíssimo lugar, que somente filhos de Deus têm acesso. E nós cremos, ó Pai, que cada filho de Deus que tem ouvido esta programação, ele tem, ó Deus, acesso a este lugar. Ele pode viver neste dia no Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor está com cada um agora, ó Pai. E onde ficam as enfermidades que atormentam os meus irmãos? Se o Espírito do Senhor está aí com Isaías 53, o Espírito do Senhor está com a cura divina, queimando os vírus, bactérias, tirando as enfermidades, combatendo o câncer, combatendo o mal. É o Espírito do Senhor, é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente, ministrando a cura divina para os teus filhos. É o Espírito do Senhor trazendo alegria, a paz para a alma, paz na hora da tribulação, regozijo na hora da tribulação, na luta. É somente o Espírito do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, completa no coração de cada irmão, enchendo a cada um com o Espírito Santo, dando a força para viver em Teu Espírito, cantando, louvando, orando, buscando a Tua presença, ó Pai. Guardando os seus ouvidos da maledicência, da calúnia, da murmuração, da difamação, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, mas a dúvida também vem pelo ouvir e ouvir a difamação, a calúnia, a murmuração. Guarda, Senhor, guarda os ouvidos de Teus filhos, guarda o coração de Teus eleitos, ó Pai, que os seus corações possam estar sempre preparados para a Tua palavra, como disse Davi, preparado está o meu coração, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, Senhor, seja abençoado, o seu lar, sua família, seja abençoado, curado, fortalecido, por esta palavra, por esta revelação, pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos tenham uma boa noite com Jesus. Deus vos abençoe. Amém.
dias que estamos vivendo, Deus enviou um mensageiro. Sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação, e mostrando toda a verdade, o que é falso e o que é perfeito. É o anjo tocando a trombeta para juntar todos que são eleitos. É a boca de Deus aqui nessa terra para a última geração, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Este grande mensageiro, enviado, diz o grande dia, está em 4 de Malaquias, Deus descendo à terra através do Elias. Ele veio com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o corpo, onde as águias se ajuntarão. É a boca de Deus aqui nessa terra para a última geração, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. É a boca de Deus aqui nessa terra para a última geração, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação.